Olá, meus amigos e amigas, futuros advogados de todo o Brasil. Olha só, o tema agora é agentes públicos, tá? Esse tema a OAB também adora, tá? É um tema que cai muito na prova da OAB. Geralmente, um ou outro exame vem essas questões de agentes públicos, tá? A gente já viu aqui agora que tem mais ou menos 20 questões para a gente resolver de agentes. É um tema realmente que é exigido, tá? Tem um percentual bom de aplicação aqui na FGV, né? E aí toda atenção a esse tema aqui, beleza? Vamos lá, nós temos algumas questões da Constituição e outras da Lei 8.112, que é a Lei de Servidores Federais, tá? Estatuto de Servidores Federais, tá? Vamos começar então o tema de agentes públicos, beleza? Primeira questão. O artigo 37, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, condiciona a investidura em cargo ou emprego público à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão. Em relação ao concurso público, segundo a atual jurisprudência dos tribunais superiores, segundo a atual jurisprudência dos tribunais superiores, tá? Olha só, questão jurisprudencial. É correto afirmar que, item A, os candidatos aprovados em concurso público de provas ou provas de títulos, tá? Classificado entre o número de vagas do edital, possui expectativa de direito, pessoal, negativo, tá? Eles possuem direito subjetivo, tá? A nomeação. Expectativa é quem está fora das vagas, ok? Se tem concurso para 10 vagas, tá? 10 vagas. Eu fiquei em 11º, eu tenho o quê? Expectativa de direito, beleza? Fora das vagas. Agora, se eu estou entre as 10 vagas que o concurso ofereceu, eu tenho direito subjetivo à nomeação. Quem fala isso aqui? Quem fala isso aqui é o Supremo Tribunal Federal, ok? Entendimento de 2015 está firmado em repercussão geral aí, que vale para todos os recursos que lá chega, ok? Então, dentro das vagas, direito subjetivo à nomeação e não mera expectativa de direito, tá bom? Item A, errado. B, os candidatos aprovados em concurso público de provas ou de provas de títulos devem comprovar a habilitação exigida no edital. Na nomeação, pessoal, a habilitação do edital comprova-se na posse. Essa habilitação comprova-se na posse do cargo e não na nomeação, tá bom? Entendimento também do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Item B, errado. Item C. O prazo de validade do concurso público poderá ser de até 2 anos, até aí beleza, prorrogáveis. Pessoal, prorrogáveis por igual período, ok? Ou seja, o prazo é de até 2 anos, pode ser menos que 2, pode ser 6 meses, 1 ano. E se for prorrogar, é igual ao prazo inicial. Ou seja, é prorrogável por igual período. E não, ó, única vez por qualquer prazo não superior a 2 anos. Não. De acordo com o artigo 37 da Constituição, inciso 3, a redação é: o prazo é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Isto é, se o prazo inicial foi 1 ano, prorrogação por 1 ano. Se o prazo inicial foi 6 meses, prorrogação por 6 meses, ok? Então, C, errado. D, os candidatos aprovados em concurso de provas ou de provas de títulos, dentro dos limites das vagas oferecidas no edital, possuem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso. Ou seja, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quem é aprovado dentro das vagas do edital tem direito subjetivo à nomeação. Deve ser nomeado no prazo de validade do concurso, tá? Item D é o item a marcar. Segunda, Joana Dark, beneficiária de pensão por morte deixada por ex-fiscal de rendas, falecido em 5/1/99, ajuizou a ação ordinária em face da União, alegando que determinado aumento remuneratório genérico concedido aos fiscais de renda em atividade não lhe teria sido repassado. Assim, isso teria violado a regra constitucional da paridade remuneratória. Pessoal, o que é paridade? Paridade, ó, é igualdade, ok? Paridade é igualdade. Paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas. Acerca de tal alegação, é correto afirmar que é manifestamente procedente, pois embora a regra da paridade remuneratória entre ativos, inativos e pensionistas tenha sido revogada pela emenda constitucional 41, isso aqui é verdade, ok? A pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito. Pessoal, quando eu falo em pensão por morte, aplica-se o princípio à regra
regis actus, ok? Ou seja, o tempo rege o ato. Se na época da pensão, da morte do servidor falecido, vigorava a emenda 41, deve ser aplicada a pensão por morte da Joana d'Arc, tá? As regras da emenda 41, que ainda davam o quê? A paridade. A paridade é a igualdade entre ativos e inativos pensionistas. O que é isso? Toda a vida, naquela época, quando tinha paridade, que aumentava a remuneração dos ativos, aumentava também o quê? Remuneração dos inativos, aposentados. E também de quem? Dos pensionistas. Essa regra foi revogada da Constituição pela emenda constitucional 41 de 2003. Não existe mais. Mas para servidores que estavam naquela época aposentados, ela vigora ainda, de acordo com quem? Com o Supremo Tribunal Federal. Isso é o quê? Direito adquirido. Então, item B, ó, está correto. Aliás, item A está correto. Procedente, tá? A ação da Joana d'Arc, porque embora a regra da paridade tenha sido extinta, ela ainda se aplica a servidores daquela época lá, que ainda estavam sob o palio, tá? Da emenda 41, que ainda dava o quê? A paridade, ok? Direito adquirido, ok? Então não pode mais retirar, permanece, nesse caso, a paridade a Joana d'Arc. Item A é o item a marcar da segunda questão. Por consequência, estão errados o C, o B, o C e o D. Tranquilo? Terceira questão. As alternativas a seguir apresentam condições que geram vacância de cargo público, à exceção de uma. Assinale. Pessoal, eu tenho aqui 3 situações que geram vacância. O que é vacância? Vem de vagar, de cargo vago, tá? Eu estava no cargo, por algum motivo deixei permanentemente o cargo e ele ficou vago e gerou uma vacância para alguém ocupar aquele cargo. Falecimento gera vacância, promoção gera vacância, a aposentadoria gera vacância. A licença para trato de interesse particular não gera vacância, pessoal. Por quê? Porque é licença. A pessoa está de licença, mas o cargo está lá. Ela vai voltar para o cargo. Então, se vai voltar para o cargo não vagou. Está onde? Artigo 33 da Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Federais da União, ok? Então, ó, isso aqui gera vacância. A licença para interesse particular, que é aquela que você utiliza sem remuneração, tá? E para qualquer coisa, ela não gera vacância, porque o cargo está lá. Eu vou voltar, certo? Para o meu cargo, certo? Daqui a alguns dias, beleza? Então, ó, itens A, B e C geram vacância e o C não gera, é a exceção. Aqui pedi, ó, a exceção. Então, a exceção fica por conta da licença para interesse particular. Beleza? Então, terceira, item D, tranquilo, item facinho aí, certo? Artigo 33, questão literal. Quarta, o empregado público, tá, de sociedade de economia mista ajuizou a ação para garantir o recebimento de valores acima do teto remuneratório constitucional, que tem como limite máximo os subsídios pagos aos ministros do STF. Beleza? Beleza. Nesse caso, é correto afirmar aqui. Item A. O empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a administração pública direta está sujeita à limitação? Negativo, viu, OAB? Negativo, HV. De acordo com o artigo 37, inciso 11 da Constituição, todos os agentes públicos estão submetidos ao teto, tá? Teto constitucional. E só podem ganhar até um teto. O teto geral é de quem? Ministro do STF. Esse é o teto supremo, tá? O teto geral. Mas eu tenho subtetos nos estados e nos municípios, ok? E aí, errado o item A. Item B, o empregado não tem direito a receber acima do teto, pois toda a administração direta e indireta está sujeita à limitação. Ok, o item B está correto. Vamos ver se não tem um mais correto, ok? Item C, o empregado tem direito a receber acima do teto, pois somente a administração direta e a autarquia estão sujeitos? Não, toda a administração direta está sujeita, ok? E não somente a direta e a autarquias. E D, o empregado pode receber acima do teto, caso a sociedade econômica mista não receba recursos de nenhum ente federativo para despesa com o pessoal. Pessoal, esse aqui é o item correto. Pessoal, como assim? Ora, de acordo com o artigo 37, inciso 12 da Constituição, quem trabalha em economia mista, tá? E em empresa pública
quem trabalha em economia mista e é empresa pública, tá? Somente está, isso é, os empregados que fazem concurso, somente está submetido ao teto, somente vai ter que observar o teto se aquela empresa pública ou economia mista recebe recursos da administração direta para pagar pessoal. Isto é, imagine que a Petrobras, certo? Ela receba recursos do Ministério da Economia para pagar os seus empregados. Então, como o Ministério injeta dinheiro lá, vai ter que observar o teto para os empregados. Agora, imagine se a Petrobras não receba recursos, certo, do Ministério da Economia para pagar os empregados. Ou seja, nesse caso, ela não submete ao teto. Por quê? Porque o dinheiro, nesse caso, é o quê? O dinheiro é privado. Então, se toca, qual é a lógica aqui? A lógica é, se vier dinheiro público para pagar agente público, teto constitucional. Se não vier dinheiro público para pagar o empregador público, não observa o teto constitucional. Isto é, item D é o item a marcar, de acordo com o artigo 37, inciso 12, tá? Inciso 12 da Constituição. Então, cuidado, pessoal, tá? Cuidado. Todo agente público submete ao teto. Agora, os empregados de empresa pública ou economia mista, dos quais essa empresa, essa economia mista, não recebe recurso do Estado, né, ou da administração direta para pagar servidor, eles não submetem ao teto constitucional, beleza? Então, D é o item correto da quarta questão a marcar. Quinta, Cláudio, servidor público federal estável, foi demitido por suposta prática de insubordinação grave. Isso aqui realmente é um caso que leva à demissão. Diante da inexistência de regular processo administrativo, Cláudio conseguiu judicialmente a anulação da demissão e a reinvestidura no cargo anteriormente ocupado. Ocorre que tal cargo já estava ocupado por João, que também é servidor público estável. Considerando o caso concreto, assinale a afirmativa correta. Pessoal, esse caso aqui trata-se de um caso de reintegração. Reintegração que ocorre ou por sentença judicial ou por processo administrativo, certo? Do âmbito da administração, ok? Item A. Sendo Cláudio reinvestido, o ato configura a reintegração. Beleza. Aí o cara que estava ocupando o cargo. Caso João ocupasse outro cargo originariamente, seria reconduzido a ele, sem direito à indenização, tá? Sem direito à indenização. Quem fala isso? Artigo 28, ok? A errada por isso. Item B. Sendo Cláudio reinvestido, o ato configura a reversão? Negado. É reintegração. C. Cláudio obteve em juízo sua reintegração. João será reconduzido ao cargo de origem sem indenização, ou será aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Item C é o item correto, ok? É o item a marcar. Aquele que ocupa um cargo de quem foi reintegrado, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, ok? Sem indenização. Ou vai ser aproveitado em outro, ou vai ser colocado em disponibilidade. Disponibilidade que é remunerada proporcional ao tempo de serviço, ok? Então, quinta questão, item C, de acordo com o artigo 28 da Lei 8.1.12 de 90. Sexta, Manolo, servidor público federal, obteve a concessão de aposentadoria por invalidez, após ter sido atestado por junta médica oficial o surgimento de doença que impossibilitava de desenvolver atividades laborais. Passados 2 anos, entretanto, Manolo voltou a ter boas condições de saúde, podendo voltar a trabalhar, o que foi comprovado por junta médica oficial. Nesse caso, o retorno do servidor às atividades laborativas da administração, no mesmo cargo anteriormente ocupado, configura. Pessoal, toda vida que a sua prova mencionar, tá, que o servidor estava aposentado por invalidez, não será reintegração. Se tratará, nesse caso, de quê? De reversão, ok? Que pode ser de ofício ou a pedido. Então, o item B é o item a marcar de acordo com o artigo 25 da Lei 8.112, ok? Então, item B, reversão. Invalidez, ficou bom, recobrou
e cobrou a saúde, ele vai voltar não por reintegração, mas por reversão de acordo com 25 da 8112, ok? Então, sexta, item B, item tranquilo, item a marcar. Sétima, em determinado estado da federação, o Estatuto dos Servidores Públicos, lei ordinária estadual, prevê a realização de concurso interno para a promoção de servidores de nível médio aos cargos de nível superior, desde que preencham todos os requisitos para investidura no cargo, inclusive a obtenção de bacharelado. A partir da situação descrita e tomando como base os requisitos constitucionais para acesso a cargos, assinale a correta. Pessoal, atenção, tá? Para que qualquer pessoa, tá, como regra, possa ascender a um cargo público, de acordo com o artigo 37(2) da Constituição, tem que fazer o quê? Concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão ou funções de confiança e os cargos eletivos, tá? E as nomeações, certo, de ministro do STF e desembargador. Mas fora isso aí, tem que ter concurso. Esse concurso interno, ele é inconstitucional. Frente a quê? Frente ao artigo 37(2) da Constituição. E eu tenho até uma súmula do STF, súmula vinculante, que fala isso aí, ó, que é a súmula vinculante 43, tá? Que diz que é inconstitucional provimento que permite que o servidor vá para outro cargo, certo? Sem concurso, ok? Em outra carreira. Então, item A previsão é inválida, pois só poderia ser veiculada por lei complementar? Não, tá? Negativo. Concurso. B, a previsão é válida, pois a disciplina dos servidores públicos compete à legislação de cada ente? Negativo, tá? Negativo. É isso mesmo, mas não é o caso aqui não, é concurso. C, a previsão é inválida por ofensa à Constituição da República? Esse é o item a marcar. E que ofensa foi essa? Ofensa ao 372 da Constituição, tá? Que exige o quê? Concurso público. E também nós temos uma súmula vinculante 43 que exige isso aí, ok? E que diz que é inconstitucional o provimento que propicia ao servidor ir para outro cargo sem realização de concurso. Sétima, C é o item a marcar. Oitava, Fernando, servidor público de uma autarquia federal há 9 anos, foi acusado de participar de um esquema para favorecer determinada empresa em uma dispensa de licitação, razão pela qual foi instaurado processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação de penalidade de demissão. Sobre a situação apresentada, considerando que Fernando é ocupante de cargo efetivo por investidura após prévia aprovação em concurso, assinale a afirmativa correta. Item A. Fernando não pode ser demitido do Serviço Público Federal, uma vez que é servidor público estável. Pessoal, o servidor estável pode ser demitido, tá? Desde que tenha o quê? Desde que tenha sentença judicial transitado em julgado, tá? Sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar com o quê? Com o contraditório e a ampla defesa, ok? Ele pode sim. A errado. B. Somente pode ser demitido mediante sentença judicial transitada em julgado, uma vez que a vitaliciedade da garantia, pessoal, ele não é vitalício, tá? Ele é estável. Vitalícios são juízes, tá? Promotores e outras autoridades, como o ministro do STF e da STJ. Vitalício é só para algumas autoridades na Constituição. Ele é estável, ok? Estável. A, B, errada. C. É possível a aplicação de penalidade de demissão a Fernando, servidor estável, mediante processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa. Item C é o item a marcar, de acordo com o artigo 41, certo, da Constituição. 41 da Constituição que fala aí, certo, da estabilidade do servidor. Então, item C é o item a marcar, beleza? Nona, Marcos Paulo é servidor público federal há mais de 5 anos e durante todo esse tempo nunca sofreu qualquer sanção administrativa, apesar de serem frequentes suas faltas e seus atrasos ao serviço. No último mês, entretanto, as constantes ausências chamaram a atenção de seu chefe, que, ao buscar a ficha de frequência do servidor, descobriu que Marcos Paulo faltara mais de 90 dias, tá? Pessoal,
servidor falta 30 dias consecutivos, tá? Ou 60 intercalados, gera o quê? Abandono de cargo. E abandono de cargo gera o quê? Demissão, ok? Faltar 30 direto ou 60 intercalado já gera abandono de cargo. E abandono de cargo gera demissão para o servidor. Já sabe disso aí. A respeito do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Item A. Marcos Paulo, estável, só pode ser demitido após decisão judicial? Não, tá? Ele pode ser demitido por decisão judicial e processo administrativo disciplinar com a ampla defesa, ok? Então, A errado. B. Marcos Paulo, servidor federal, pode ser demitido pela sua inassiduidade após decisão em processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa? Isso, pessoal, tá? De acordo com o 41 da Constituição, eu posso demitir um servidor estável ou por sentença transitada em julgado ou com processo administrativo em que ele assegure a ampla defesa. Item B é o item a marcar. Portanto, o C e o D, por consequência, estão corretos, tudo bem? Nona questão, item correto, é o B. 10ª. Fulano, servidor público federal, lotado em órgão da administração federal em São Paulo, tá? Contesta ordem de seu chefe imediato, alegando que são proibidas pela legislação. A chefia, indignada com o que entende ser um ato de insubordinação, remove fulano contra a sua vontade para órgão da administração pública federal no Distrito Federal, o DF, para exercer as mesmas funções, sendo certo que havia insuficiência de servidores em São Paulo, mas não no DF. Considerando as normas do direito administrativo, assinale a afirmativa correta. Pessoal, a remoção do servidor, tá? De acordo com o artigo 36, deve atender o quê? Ao interesse público, tá? É quando tem insuficiência de servidores no órgão e vai para preencher aquele órgão lá. Eu não posso usar a remoção como o quê? Como sanção. A remoção não é uma espécie de sanção. Quais são as espécies de sanção? É a advertência, é a suspensão, é a multa, é a demissão, é a cassação. Mas remoção não é sanção. De acordo com o artigo 36, a remoção deve o quê? Atender ao interesse público. Então, essa remoção foi ilegal. É um ato administrativo ilegal. Já sabe disso. Vamos lá. A remoção para o DF é válida? Mentira, tá? Negativo. Ela é totalmente inválida. B. Não é cabível a remoção do servidor com finalidades punitivas por se ter, em tal hipótese, desvio de finalidade? Perfeito, tá? A finalidade desse ato era pública, era interesse público. E o chefe a praticou com interesse privado, portanto, desvio de finalidade. Item B é o item a marcar. É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Item C errado e o D também é errado por consequência nesse caso, ok? Então, 10ª, item B é o item a marcar. 11. Paulo é servidor concursado da Câmara de Vereadores do município de Beta há mais de 15 anos. Durante esse tempo, Paulo concluiu curso de aperfeiçoamento profissional. Graduou-se no curso de Economia, exerceu cargos em comissão e foi promovido por merecimento. Todos esses fatores contribuíram para majorar sua remuneração. Considerando a disciplina constitucional a respeito dos servidores públicos, assinale a correta. Item A. O teto remuneratório aplicável a Paulo, servidor municipal, corresponde ao subsídio do prefeito Beta. Show de bola, cara, tá? Olha só, nós temos aqui sobre teto constitucional o teto geral, que é do STF, beleza? STF. Nós temos tetos, tá? Aliás, tá aqui a borracha. Nós temos aqui, certo? Subtetos, ok? Subtetos. Eu tenho subteto nos estados e nos municípios, ok? Nos estados, eu tenho teto no executivo, no judiciário e no legislativo. Nos estados, no executivo é o governador, judiciário, desembargador, legislativo, deputado. E no município é só do prefeito. O teto no município para tanto o legislativo quanto o executivo é do prefeito. Ninguém ganha mais no município que o prefeito, ok? O teto é dele, tanto para legislativo quanto para executivo. Já nos estados, eu tenho 3 subtetos. Executivo, governador, judiciário, desembargador, certo? Legislativo, deputado. A questão pede, o cara é municipal, certo? Então, municipal, o teto é do
prefeito, ok? De acordo com o artigo 37, inciso 11 da CFD 88. Item A é o primeiro, é o a marcar. Item A de aprovados na OAB, beleza? Então, ó, B, C e D estão errados, ok? Servidor municipal, o teto do prefeito, beleza? Então, 11, item A, questão tranquila a resolver. 12. Carlos Mário, chefe do departamento de contratos de uma autarquia federal, descobre, por diversos relatos, que Geraldo, um dos servidores a ele subordinado, deixara de comparecer a uma reunião para acompanhar a tarde de autógrafos de um famoso artista de televisão. Olha só que cara folgado, né? O cara não foi trabalhar para ir para uma tarde de autógrafo, tá? O cara era fã lá do Safadão, né? Aí foi para uma tarde de autógrafo lá. Em outra ocasião, Geraldo já se ausentara do serviço durante o expediente sem prévia autorização do seu chefe, razão pela qual lhe fora aplicada a advertência. Opa, já teve aqui uma sanção e advertência. Irritado, Carlos Mário determina a instalação de um processo administrativo disciplinar, um PAD, tá? Contra o folgado aí, aplicando a Geraldo a penalidade de suspensão por 15 dias, tá? Sem sua oitiva. Sem sua oitiva. Em atenção ao princípio da verdade sabida. Vixe Maria, cara. Até aqui, ó, tava até aqui, ó. Tava até ok. Mas daqui pra cá cagou o pau, ok? Considerando o exposto, assinale a correta. Item A. A penalidade aplicada é nula em razão da violação às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, razão pela qual o princípio da verdade sabida não guarda compatibilidade com a ordem constitucional. Perfeito, tá? Nós vimos no artigo 41 da Constituição que para que o servidor seja demitido por processo administrativo, tem que ter o quê? A sua ampla defesa e contraditório. A verdade sabida era aplicada há algum tempo atrás, mas o Supremo Tribunal Federal disse que a verdade sabida ela é inconstitucional. Por quê? Tem que haver contraditório e tem que haver a ampla defesa para demitir alguém num processo administrativo disciplinar. Então, o item A é o item marcar, certo? Até a suspensão estava correta. Mas quando disse verdade sabida sem oitiva, aí cagou o pau, certo, da questão. Item A é o item marcar. É nula por violação à Constituição Federal e ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, B, C e D estão tecnicamente incorretas. 13. João foi aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo do Estado Alfa. Após regular investidura, recebeu sua primeira remuneração. Ô, coisa boa, né? Primeiro valor, primeiro QSzinho na conta. Contudo, os valores apontados na folha de pagamento causaram estranheza, considerando que a rúbrica de seu vencimento base se mostrava inferior ao salário mínimo vigente, montante que só era alcançado se considerados os demais valores adicionais e gratificações. Isso aqui é importante, tá? O vencimento base era inferior ao vigente, mas eu alcançava a remuneração legal, tá? Com as adicionais e gratificações, que compõem a remuneração total. Diante dessa situação hipotética, assinale a correta. E tem a remuneração de João é constitucional, porque a garantia no salário mínimo não é aplicável aos servidores públicos? É sim, pessoal, tá? É sim. De acordo com o artigo 37, tá? Inciso 14, nenhum servidor pode ter remuneração menor que o mínimo. Preste bem atenção, remuneração. A remuneração ela é composta de vencimento base e gratificações e adicionais. O que eu não posso ter é isso aqui, ó, a remuneração inferior ao mínimo. Mas, vez ou outra, pode ser que o vencimento seja inferior. Mas desde que com as gratificações e adicionais, ele seja o quê? No mínimo legal. Então, o item A está errado, ok? Aliás, está errado por quê? Porque, sim, essa irredutibilidade é aplicável, sim, aos servidores. Inciso 14 do 37, item A errado. B, a remuneração de João é inconstitucional porque o vencimento base teria que ser superior ao mínimo? Não. O que tem que ser superior ao mínimo ou igual ao mínimo é a remuneração e não o vencimento base. B, errado. C, a remuneração de João é constitucional, pois a garantia do mínimo legal se refere a total da remuneração. Item C, corretinho, tá? Nós temos uma súmula vinculante 19, tá?
claro, do Supremo, que diz que a remuneração, aliás, que o que é irredutível, tá? O que deve ser igual ou superior ao mínimo, não é o vencimento base, é o total da remuneração. E remuneração é composta de vencimento base, adicionais e gratificações. Como no caso, ele tinha vencimento base e gratificações, e aí aumentava acima do mínimo, perfeita a sua remuneração. Portanto, o item C é o item a marcar, de acordo com o 3714 e súmula vinculante 19, somente do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, 13, item C, é o item a marcar. 14. O município Beta procedeu ao recadastramento dos seus servidores efetivos e constatou que 6 bacharéis em contabilidade exerciam variados cargos na estrutura administrativa, todos providos mediante concurso. Beleza. Verificou também que existiam 10 cargos vagos de auditores fiscais de tributos decorrentes de aposentadorias havidas nos últimos anos. O município, considerando a necessidade de incrementar receitas, editou lei reorganizando a estrutura funcional do modo a enquadrar aqueles servidores como auditores fiscais. Opa! O cara vai sair, certo? Deixa eu ver aqui o cargo. O cara vai sair, certo? Do cargo de, sei lá, bacharel de contabilidade para auditor fiscal. Que mamata, né, pai? Que mamatazinha boa. Até eu queria, tá? Até eu queria. Aí fala, com base na hipótese apresentada, acerca do provimento do cargo público, assinale a correta. E tem a medida é inválida porque o provimento originário de cargo efetivo em determinada carreira exige concurso público específico. Show de bola, meu amigo. Show de bola. De acordo com o artigo 37, inciso 2 da Constituição, tá? Somente por concurso público é que pode acessar outro cargo público, beleza? E aí, ó, esse provimento aí da questão, ele é o quê? Ele é inconstitucional, tá? Ele é inconstitucional. Inclusive, temos a súmula vinculante, ó, 43, beleza? Que fala que é inconstitucional o provimento de cargo que propicia ao servidor ocupar outro cargo em outra carreira sem concurso público, que foi o caso da questão. O cara era bacharel em contabilidade, ocupava um cargo e foi para outro cargo, né? Ou seja, houve uma transformação de cargo aí, portanto, inconstitucional. É válida? Não é, beleza? É inválida. Exclusivamente por concurso? Não, tá? Tem exceções. A medida é válida, então é só. Itens B, C e D estão errados por isso aí, tá? Item A é o item a marcar. 15. Após a Polícia Federal colher farto material probatório, o Ministério Público denunciou Ricardo, servidor federal estável, por crime funcional e comunicou o fato às autoridades competentes para eventual apuração administrativa. Antes do recebimento da denúncia, diante da vasta documentação que demonstrava a materialidade da violação de dever funcional remetida para a administração, foi instaurado processo administrativo disciplinar, sem a realização, ó, sem realizar o quê? Sindicância, ok? Que, mediante regular processamento do inquérito administrativo, culminou na aplicação da pena de demissão de Ricardo. Sobre a situação hipotética narrada, assinale a correta. Item A. Ricardo não poderia ser demitido sem a realização de sindicância? Pessoal, olha só, tá? De acordo com o artigo 154 da Lei 8.112, tá? De acordo com esse artigo aí, a sindicância vai servir para aplicar o quê? Para aplicar advertência e para aplicar suspensão de até 30 dias. Nesses casos, ela é obrigatória. Agora, nos outros casos, ela não precisa ocorrer. Se tiver o quê? Se tiver elementos probatórios, indícios de que realmente houve o fato ilícito pelo servidor. Então, de acordo com o artigo 154, a sindicância não é obrigatória, tá? Ela até vai existir, tá? Ela até pode existir. E nesses casos, quando for advertência e suspensão até 30 dias, ela é aplicável. Mas nos outros casos, ela não precisa existir, tá? Se ela existir, ela vai compor o inquérito, o PAD. Mas se não existir, e se houver outras provas, tranquilo.
A sindicância é como se fosse um inquérito policial. O inquérito policial é obrigatório? Não é. Mas se ele existir, vai ser anexado ao PAD. É o caso aqui da questão, ok? Então, item A. Ricardo não pode ser demitido sem sindicância? É errado, ok? Porque ela não é obrigatória. A lei federal não fala isso aí. B. O recebimento de denúncia deveria ter suspendido o processo administrativo? Não. As instâncias são independentes, tanto a penal quanto a administrativa, ok? E tem B errado. Então, pode correr a penal quanto a administrativa. C. O processo administrativo disciplinar instaurado contra Ricardo é nulo, pois não é cabível a prova produzida na ação penal. Pessoal, é possível sim utilizar a prova emprestada de uma ação penal no processo administrativo, de acordo com STF e também STJ. E D. A hipótese não apresenta qualquer nulidade que contamine o processo administrativo disciplinar instaurado contra Ricardo. Perfeito, ok? Perfeito, ok? Entenda, a sindicância não é obrigatória nesses casos. Ela é obrigatória quando for o quê? Advertência e suspensão, até 30 dias. Se não for isso aí, eu posso aplicar sem sindicância, ok? Porque ela não é obrigatória. Item D é o item a marcar. 16. Marcelo é médico do Corpo de Bombeiro Militar do Estado Beta e foi aprovado em concurso público para o cargo de médico civil junto à área terminada Hospital da União, que é uma autarquia federal. A partir do fato apresentado acerca da acumulação de cargos, assinale a correta. Pessoal, essa questão aqui foi feita no 24º, que foi em 2017, tá? Em 2017, e até ano passado, o militar das Forças Armadas, e dos estados não poderia acumular nenhum cargo público, só poderia ser militar. Só que nós tivemos, uma emenda constitucional, acho que é 102, 102, ok? De 19, que modificou a Constituição. Essa emenda, ela passou a possibilitar que o militar das Forças Armadas e estados acumule seu cargo com outro cargo, na saúde ou de professor. É uma emenda nova, É novidade. Então, essa questão, ela está o quê? Ela está com gabarito, mas agora o gabarito seria outro. Vamos lá resolver. Item A. Pois essa atividade militar, Marcelo não pode acumular os cargos em comenda. Essa aqui era o item a marcar, era o correto, ok? Mas, certo? Nós temos com a emenda constitucional, certo? Que modificou essa regra, certo? De acordo com ela, seria o quê? Seria o item, o item D. É possível a acumulação desde que haja o quê? Compatibilidade de horários. Então, pela emenda constitucional que modificou a Constituição, que modificou o artigo 142, esse militar poderia ocupar o cargo na saúde, ok? Hoje, a questão gabarito é o item D. Mas na época foi o item A, porque na época não tinha emenda e ele não poderia acumular esse cargo. Então perceba, Entenda a questão como se fosse hoje, porque hoje seria o quê? Seria o item D. Atualmente seria o item D, porque ele poderia, desde que fosse compatível ao horário da função, a acumular esse cargo. Mas na época a questão foi o item A, certo? De A aprovados, ok? 16, portanto, é o A na época, mas hoje seria o quê? O item D. Cuidado nisso aí, Atenção nas atualizações. 17. Ricardo, servidor público federal, especializou-se no mercado imobiliário, tornando-se corretor de imóveis. Em razão do aumento da demanda, passou a atender seus clientes em horário de expediente, ausentando-se da repartição pública. Aí é muito bom, cara? Sem prévia autorização do chefe imediato. Instaurada a sindicância, Ricardo foi punido com uma advertência. Ok. Advertência. A despeito disso, ele passou a rescindir na mesma falta que ensejou a sua punição. Nova sindicância foi aberta. Com base na situação narrada, assinale a afirmativa correta. Item A. A sindicância não pode resultar em nenhuma hipótese de aplicação de pena de suspensão? Pode, pessoal? Pode. De acordo com o artigo 145 do Estatuto dos Servidores Federais, certo? Eu posso aplicar suspensão se ela for de até 30 dias, ok? Não pode mais de 30. Mais de 30 vai ter que ter processo administrativo federal. A errado. B. A reiteração da mesma falha não enseja a aplicação de suspensão? Enseja sim, Errada.
C. A sindicância pode dar ensejo à aplicação de suspensão, desde que a sanção seja até 30 dias, tá? É o item correto a marcar, de acordo com o artigo 145, né, da Lei 8.112 de 90, ok? Então, o item C é o item corretinho a marcar na sua prova e na sua questão e correr para o abraço, beleza? Vamos lá, 18. A Maria, aprovada em concurso para o cargo de analista judiciário do TRF da 2ª Região, mas após ter adquirido estabilidade, foi demitida sem a observância das normas relativas ao processo administrativo disciplinar. Ou seja, feriu o que aqui? Contraditória para a defesa. Em razão disso, Maria ajuizou a ação anulatória de ato demissional, na qual obteve êxito por meio de decisão jurisdicional transitada em julgado. Pessoal, nem leia mais o resto. Por quê? Isso aqui é hipótese de quê? De reintegração. Reintegração, ok? Reintegração. Eu nem leio mais o resto não. Para quê? Precisa não. Mas vamos lá ler o resto. Vamos ler o resto. Nesse interregno, contudo, Alfredo, também regularmente aprovado em concurso estável, foi promovido e passou a ocupar o cargo de Maria. Ou seja, se eu tinha alguém ocupando o cargo de Maria, que vai ser reintegrada, esse cara vai ser o quê? O Alfredo. Ele vai ser, ó, reconduzido ao seu cargo de origem. E se ele não existir mais, ele vai ser o quê? Aproveitado. E se não tiver nenhum cargo para aproveitar, vai ficar em disponibilidade. Resolvi, tá? Então, a pessoa retorna por reintegração, quem estava no cargo reconduz ao cargo anterior, se não tem um cargo, é aproveitado em outro, se não tem outro, coloca em disponibilidade. Tranquilo. Item A. A invalidação do ato demissional de Maria não poderá importar na sua reintegração? Mentira, que, pelo amor de Deus, tá? Absurdo isso aqui, absurdo. B. Maria, em razão de ter adquirido estabilidade, independentemente de existência e necessidade de cargo que ocupava, deverá ser posta em disponibilidade? Não. Ela vai primeiro ser o quê? Ser reintegrada. Primeiro reintegrada. B errada. C. Maria deverá ser readaptada? Negativo. D. Em decorrência de invalidação do ato, Maria deve ser reintegrada ao cargo que ocupava. E Alfredo deverá ser reconduzido ao de origem? Perfeito. Perfeito item, tá? Perfeito item de acordo com o artigo 33, né? Aliás, artigo 28, que fala da reintegração da Lei 8.112. Tranquila a questão, tá? Então, ó, quem voltou, reintegra o cargo, tá? Quem estava nesse cargo ocupando, reconduz ao anterior. Se não tinha, aproveita em outro. Se não tem, disponibilidade, beleza? 18D. 19. Desde 1980, Jorge é docente em determinada Universidade Federal, tá? O cara é professor. Ocupando o cargo efetivo de professor titular da Faculdade de Direito. No início de 2000, foi designado para ocupar cargo de chefia de patrimônio da mesma instituição de ensino, cargo comissionado cargo comissionado que exerce cumulativamente com o professor. O cara tem um cargo efetivo, mais um cargo em comissão. Pode? Pode. De acordo com a Constituição, em regra, não pode acumular 2 cargos efetivos, tá? Mas um efetivo e um comissionado ele pode. Mesmo tendo cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária do cargo efetivo, decide permanecer em atividade até atingir a idade limite para a aposentadoria compulsória. Eu tinha um cara que pôde se aposentar no cargo efetivo e não quis, tá? Ficou trabalhando, certo? Trabalhando na atividade, mais o comissionado. Eu posso me aposentar, mas não quero. Eu permaneço na atividade. Pode? Pode, tranquilo. Só que tem a compulsória, tem a expulsória. A expulsória, quando ocorrer, o cara não pode ficar mais no cargo efetivo. Tem que sair, tá? É a chamada expulsória. Com base na situação narrada, assinale a correta. E tem a aposentadoria compulsória, que ocorrerá aos 70 anos de idade, só atingirá o cargo de professor. Nesse caso, inexistindo impedimentos infraconstitucionais, Jorge poderá continuar o cargo de chefe de patrimônio. Pessoal, atenção, tá? Em 2018, nós tivemos a Emenda Constitucional 88, tá? Que foi chamada PEC da Bengala. Essa PEC da Bengala, ela aumentou, ela possibilitou a compulsória, certo? Para 75 anos. A compulsória atingia-se aos 70, mas com a emenda
passou a permitir que se aposentasse ou aos 70 ou aos 75. Esse 75 nos termos de lei complementar. Essa lei foi promulgada, foi publicada, que é a Lei Complementar 152. E aí hoje o servidor público da União, Estados e municípios dos três poderes se aposenta compulsoriamente quanto? Aos 75 anos, nos termos da Lei Complementar 152. Então, ó, a questão diz, certo? Na atualização da Constituição, que permitiu até as 75 anos, 75. E aí a lei complementar foi publicada e permitiu essa, certo, compulsória nessa idade. Então o item A está errado. O item B, a compulsória que ocorrerá aos 75 anos de idade. Só atingirá o cargo de professor, perfeito, tá? E não existindo impedimentos infraconstitucionais, Jorge poderá continuar o cargo de chefia. Pessoal, o cargo de chefia de patrimônio é um cargo comissionado. E o comissionado não observa a compulsória. A compulsória atinge o cargo efetivo. Então, ó, o B é o correto a marcar. A compulsória, de acordo com o artigo 40 da Constituição, ela só atinge o efetivo. O comissionado pode ficar até o cara morrer, ok? Não tem compulsória para cargo comissionado, ok? Então, 19, item B é o item a marcar, beleza? Aqui errado, aqui errado. 20. Os analistas de infraestrutura de determinado ministério, ocupantes de cargo efetivo, pleiteiam há algum tempo uma completa reestruturação da carreira, com o aumento de cargos e remunerações. Recentemente, a negociação com o governo federal esfriou, dado o cenário de crise fiscal severa. Para forçar a retomada das negociações, a categoria decidiu entrar em greve. Pessoal, o servidor pode fazer greve? Pode, tá? Mas nos termos da lei. Que lei é essa? Nunca foi publicada. O artigo 37 diz que a greve do servidor vai ser exercida nos termos de lei específica. Essa lei nunca veio. É uma norma de eficácia limitada. E aí, nesse caso, o Supremo disse, tá? A greve do servidor vai ser aplicada, certo? A lei do serviço da greve privada, ok? Da greve privada. Então, ó, como não tem a lei de greve de serviço público, de acordo com o STF, aplica-se a lei de greve privada, beleza? Foi um mandado de junção julgado pelo STF que mandou aplicar a greve de serviço público, a greve do serviço privado, a lei de greve trabalhista, ok? Vamos lá então para a questão. Item A. Compete à Justiça Federal e na do Trabalho julgar a abusividade do direito de greve dos analistas? Olha só, o item A aparentemente pode estar correto, tá? Mas vamos ver se não tem aqui um mais correto. B. A administração pública não poderá, em nenhuma hipótese, fazer o desconto dos dias não trabalhados. Pessoal, de acordo com o STF, se a administração, tá, não deu ensejo, não deu motivo para a greve, ela pode descontar os dias não trabalhados do servidor, tranquilamente, desde que haja processo. Mas se a administração não deu motivo para a greve, o motivo foi só do servidor, ela pode descontar, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ok? B errado. C. O direito de greve do servidor não está regulamentado em lei. O que impede exercício, pessoal, de fato, não tem a lei, né? Norma de eficácia limitada. Mas o STF, no mandado de injunção, certo? No mandado de injunção garantiu, ó, a lei de greve dos privados para os servidores, enquanto a lei de greve do serviço público não é feita, ok? Norma de eficácia limitada, mas nem por isso eles vão gozar o direito, tá? Nem por isso eles vão deixar de fazer greve. A greve é feita, mas nos termos da lei de greve do serviço privado. E isso de acordo com o Supremo Tribunal Federal. E tem que ser errado. D. O direito de greve é constitucionalmente assegurado a todas as categorias profissionais, incluindo os militares. Pessoal, militar não pode fazer greve. Artigo 142 da Constituição. Proibição expressa, tá? Então, D errado. O A é o item a marcar. Compete à Justiça Federal julgar essa greve. Não é trabalho porque a do trabalho julga a relação trabalhista, tá? A relação aqui é estatutária, tá? É de Estatuto do Servidor Federal. Então, por isso que compete à Justiça Federal julgar essa greve e não a do trabalho. Portanto, o A é o item a marcar da 20ª questão, beleza? 21. Luciana, imbuída de má fé, isso aqui é importante, ó,
falsificou documento com finalidade de se passar por filho de Astolfo, recentemente falecido, com quem ela não tinha qualquer parentesco. Movida pela pensão por morte. Pessoal, isso aqui a gente já fez, né? Isso aqui a gente já fez. A gente fez quando estava fazendo atos administrativos. Essa aqui a gente já fez já. No assunto de atos a gente já fez isso aqui. Vamos só ver aqui o gabarito. Ó. Essa aqui é o seguinte, ó. Essa aqui, deixa eu ver. A administração tem o dever de anular a concessão do benefício diante da má-fé, pois não ocorrer decadência. É o item A, justamente, tá? Se houver a má-fé da pessoa, tá? Não há o prazo de 5 anos. Com má-fé, não há prazo decadencial. Essa aqui a gente já fez lá na parte A, né? Repetiu aqui. Mas como tem a ver com o assunto, tá? De servidor, beleza? Então, olha só. Se houver má-fé do servidor, não há prazo quinquenal de 5 anos. Não há prazo quinquenal. O prazo é imprescritível, beleza? E nesse caso não tem prazo para anular. Item A é o item a marcar. 21, item A é o item correto. 22. Maria foi contratada temporariamente sem a realização de concurso para exercer o cargo de professora substituta em entidade autárquica federal, em decorrência de grande número de professores do quadro permanente em gozo de licença. A contratação foi objeto de prorrogação, de modo que Maria permaneceu em exercício por mais de 3 anos, período durante o qual recebeu muitos elogios. Em razão disso, alunos, pais e colegas de trabalho levaram à direção à autarquia o pedido de criação de um cargo em comissão de professora, para que Maria fosse nomeada para ocupá-la e continuasse ali nesse lugar. Maravilha, né? Professorazinha boa, tá bichinha, tá gente boa. Mas, pessoal, isso aqui na cara é o quê? Inconstitucional. Perceba, o artigo 37, inciso 5 da Constituição, diz que cargo comissionado e função de confiança são para 3 funções só. 3 funções, tá? Funções que eu chamo de DCA. Pagar aqui, ó. Funções que eu chamo de DCA, tá? DCA. Funções de direção, funções de chefia e funções de assessoramento, tá? Se ela fosse ser coordenadora da escola, diretora até sim, que era um cargo de direção, mas professora efetiva, aí não dá, né, pai? Aí não dá não, tá? Vamos lá para a questão. Avalie e diga correta, você como advogado. Item A. Não é possível a criação de um cargo em comissão de professora, visto que tais cargos destinam-se apenas às funções de direção, chefia e assessoramento. Perfeito. Artigo 37, inciso 5 da Constituição, é o item a marcar e, por consequência, C, B, C e D errados. Então é isso. Falou cargo comissionado, falou função de confiança, é só para 3 funções: direção, chefia e o assessoramento. Funções DCA, certo? De acordo com a Constituição, item A, item correto. Pessoal, acabamos aqui as questões, tá, de agentes públicos, tá? Então, olha só, você viu aí, nós temos muitas questões de agentes públicos, tá? Muitos de atos e muitos de improbidade. São temas quentes para a FGV. A FGV adora as questões vistas até hoje. Ela adora organização administrativa, ela adora licitações, serviços públicos, intervenção na propriedade, ela adora improbidade, as administrativos, agentes públicos. São temas que você deve ficar atento, que você deve priorizar na preparação. Vai fazer a questão? Faz mais questão de quê? Organização administrativa, licitações, serviço público, tá? Improbidade, atos, agentes públicos e intervenção na propriedade. Por quê? São temas caros à FGV. Ela adora esses temas, a saber pelo número de questões que a gente viu até hoje, certo? Nesse curso, ok? Até a próxima vez. Abraço, rumo à FGV. Estamos juntos.